Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, link seu sucesso. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos aqui dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico e a gente estudando temas referentes à história de Pernambuco. E hoje nós temos um tema bastante polêmico e muito importante dentro do cômputo dos assuntos elencados no edital. A gente vai falar hoje sobre a Guerra dos Bárbaros, um conjunto de conflitos envolvendo os povos indígenas, os tapuias, contra os colonizadores portugueses, no contexto histórico da expansão da pecuária pelo sertão nordestino. Então, vamos que vamos, pessoal. Motivação, cacete. Você precisa de disciplina, foco, força e fé para que você consiga realizar as suas metas e conseguir uma excelente preparação para chegar competitivo no dia da prova. Vamos lá, então, começando a nossa aula sobre a Guerra dos Bárbaros. Foi um conjunto de conflitos envolvendo, de um lado, os colonizadores portugueses e, de outro lado, diversos povos indígenas chamados genericamente de tapuias. Nós já estudamos em aulas anteriores aí que os índios que estavam estabelecidos no interior do território eram chamados genericamente de tapuias. E foram esses agrupamentos indígenas que estabeleceram uma resistência mais vigorosa ao avanço da colonização, gerando inclusive a chamada Guerra dos Bárbaros, travada entre o final do século XVII e o começo do século XVIII. Perceba que é um contexto extenso, um contexto belicoso bastante extenso, estendendo-se do final do século XVII até o começo do século XVIII, e está inserida justamente no contexto histórico de expansão da criação de gado para o sertão nordestino, para o sertão do Cariri. Bom, vamos entender o processo aqui, pessoal. A criação de gado foi introduzida pelos portugueses no Brasil para servir de força motriz nos engenhos de açúcar, para servir também de meio de transporte, os famosos e populares carros de boi, para servir de alimentação também, fornecendo carne, fornecendo leite, fornecendo inclusive o couro, utilizado até para vestimenta do trabalhador da pecuária. Inicialmente, a criação de gado, pessoal, estava situada na faixa litorânea. Porém, o litoral já abrigava as fazendas de produção de açúcar, os engenhos de açúcar. Então, tínhamos o cultivo de cana-de-açúcar, as plantações, e tínhamos também as instalações necessárias para o engenho, correto? Então, evidentemente que a presença de milhares de cabeças de gado junto às plantações de cana-de-açúcar não podia dar muito certo, tá ligado? Claro que o gado iria destruir a produção, ia destruir o cultivo. Sendo assim, houve uma determinação da coroa portuguesa, um regimento, uma lei assinada pelo rei de Portugal, para que a criação de gado se deslocasse mais para o interior. Porque aí, o rei de Portugal matava 2 coelhos com uma só cajadada. Porque, olha só, garantia o prosseguimento do cultivo de cana-de-açúcar no litoral e, ao mesmo tempo, ampliava a criação de gado e consolidava a conquista do sertão, porque até então os portugueses estavam concentrados na faixa litorânea. Como dizia lá o Frei Vicente do Salvador, ele dizia: os portugueses são como caranguejos, vivem arranhando as costas brasileiras, só estão na praia, no litoral. Os portugueses têm que avançar para o interior do território. Portanto, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas,
A pecuária é um importante fator de conquista territorial. Você não tem a expansão territorial brasileira, vários fatores contribuíram para que o Brasil ficasse gigante pela própria natureza. Um desses fatores foi justamente a expansão da pecuária para o sertão do Cariri, o sertão nordestino, a região que a gente conhece como Vale do Rio São Francisco. Não à toa o Rio São Francisco chamado de Rio dos Currais, por conta do estabelecimento dessas fazendas criatórias de gado nessa região. Só que tem um porém, só que tem um pequeno probleminha aí, ó. Anota aí. O problema é que essa região do interior, essa região do sertão do Cariri, já era habitada pelos povos indígenas. Não é? Já haviam dezenas de agrupamentos indígenas ali estabelecidos naquela região e que não queriam abrir mão de seu território. Não queriam de forma alguma ser expulsos de suas terras, das terras que habitavam ancestralmente, para que milhares de cabeças de gado chegassem e tomassem seus lugares. Então é evidente que os índios não foram lá e estenderam um baita de um tapete vermelho para permitir que os colonizadores entrassem em suas terras. Os índios tentaram resistir. E essa resistência tapuia é que ficou conhecida como Guerra dos Bárbaros. Quem são os bárbaros aqui em questão? Logicamente, quem vai ser denominado de bárbaros são os indígenas, são os tapuias. Quem é que vai denominá-los de bárbaros? Evidentemente que são os colonizadores brancos, numa visão etnocêntrica europeia. A Guerra dos Bárbaros contribuiu para o extermínio de diversas etnias indígenas tapuias. Você pode perceber claramente que, ao final desses conflitos, quem se ferrou no final da história foram os índios, porque houve genocídio indígena, houve extermínio e escravização desses povos indígenas que compunham diversas etnias tapuias. E aí tivemos a garantia da colonização do sertão nordestino, que demorou, mas acabou sendo colonizado logo após a Guerra dos Bárbaros e o estabelecimento de fazendas criatórias ao longo do Vale do Rio São Francisco. O nosso bom e velho Chico. Então, na região do Velho Chico, o Rio São Francisco, tivemos, então, o estabelecimento de fazendas de criação de gado, depois da Guerra dos Bárbaros. É importante também mencionar, vale destacar também, que a Guerra dos Bárbaros possui outras denominações. Ela pode ser chamada de Guerra do Recôncavo. Na capitania da Bahia foi o início das lutas. As lutas da Guerra dos Bárbaros começaram em território baiano. Então lá é conhecida como Guerra do Recôncavo. Ela também é conhecida como Guerra do Açu, no Rio Grande do Norte, onde ocorreram os principais conflitos. E ela também é conhecida como Confederação dos Cariris, porque os cariris foram os indígenas mais combatentes. Na imagem aqui vemos uma dança tapuia. Bom, quem que são esses bárbaros aí? Bárbaros é uma terminologia calcada no etnocentrismo europeu. Portanto, quem denominou os indígenas tapuias de bárbaros foram os cronistas da época, aqueles que registraram nos anais da história a ocorrência da Guerra dos Bárbaros. Quem registrou, deixou os registros oficiais sobre os combates, sobre as expedições militares enviadas para combaterem os povos indígenas, foram os cronistas da época. E eles vão denominar esses índios de bárbaros, dizendo que esses índios eram incivilizados, eram selvagens. São os povos nativos do interior, são os chamados tapuias. Os tapuias, que eram chamados de bárbaros, porque eles fizeram uma
tenaz resistência contra o avanço do colonizador. Na opinião das autoridades portuguesas, os tapuias eram vistos como selvagens, como bárbaros, como índios problemas, como um entrave ao avanço da colonização, obstáculos à efetiva colonização desse território e que precisavam ser destruídos. Por isso que existia a chamada Guerra Justa. A Guerra Justa era parte da legislação portuguesa que autorizava o combate militar contra povos indígenas que não aceitassem a fé católica, não fossem convertidos, catequizados, que praticassem antropofagia, devorassem carne humana, que promovessem saques ou ataques ou assassinassem portugueses ou que não aceitassem a colonização. Então, se os povos indígenas não aceitavam o avanço da colonização, a legislação portuguesa autorizava descer o pau neles, ou seja, exterminá-los. Esses eram os argumentos utilizados para a chamada Guerra Justa. Então, a Guerra Justa era o enfrentamento militar autorizado pela coroa portuguesa contra povos indígenas que não aceitavam a efetiva colonização pelos portugueses. Esse caso engloba os tapuias. Só que tem uma questão muito importante aqui, pessoal. Os tapuias que habitavam o interior do território, habitavam o sertão nordestino, apresentavam uma grande diversidade linguística e cultural. Então, quer dizer, eu não posso colocar os tapuias no mesmo saco, né, como se fosse uma coisa genérica, uma coisa homogênea. Havia etnias diferentes entre os povos tapuias, inclusive com características do ponto de vista linguístico e cultural bastante diversas. Então, evidentemente, não era um grupo homogêneo. Havia uma diversidade linguística e cultural. Eles eram os habitantes do interior do território, denominado de sertão. Eram grupos G, Tarairiu, Cariri e outros grupos isolados também. E havia também uma grande diversidade de estratégias para a sobrevivência diante do avanço da colonização. Esses grupos indígenas adotavam várias estratégias de sobrevivência para preservarem seus territórios na luta contra o colonizador português, que empreendeu a chamada Guerra Justa. O que vem a ser essa Guerra Justa? É um chamado combate aos maus costumes nativos. O que são esses maus costumes nativos? A prática da antropofagia, os ataques aos portugueses, os saques, os assassinatos, a resistência à colonização. Lembrando também que os colonos precisavam de mão de obra e os indígenas também foram usados como escravos. Então, veja bem, a Guerra Justa autorizava o combate, o extermínio de povos indígenas mais resistentes, como os tapuias, mas autorizava também a escravização desses povos indígenas. Autorizava a escravização desses índios, para serem usados como mão de obra compulsória dos colonos. Outro fator importante, a imposição da catequese, a obrigação da conversão dos povos indígenas ao cristianismo, aí com a atuação principalmente dos padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas. Nós vamos falar sobre isso numa aula sobre a questão das organizações eclesiásticas que se estabeleceram em Pernambuco. E, logicamente, que a Guerra Justa ela visava a legitimação do extermínio desses povos indígenas. Olha, não foi falado agora há pouco que esses povos indígenas eram vistos como obstáculos à efetiva colonização dessas terras?
Sim. Então, a guerra justa legitimava o genocídio, legitimava o extermínio, a matança desses grupos indígenas que atrapalhavam o avanço do progresso nessa região do sertão pernambucano. Os bandeirantes oriundos de São Paulo, são também protagonistas na Guerra dos Bárbaros, porque houve a ação dos bandeirantes. As bandeiras eram expedições de caráter particular, que partiam basicamente da capitania de São Vicente, que depois virou capitania de São Paulo, e tinham basicamente funções bem definidas. Haviam bandeiras de sertanismo de contrato. Então vamos lá. Havia vários tipos de bandeira. Havia, por exemplo, a bandeira de apresamento indígena. Bandeira de apresamento indígena, que caçava índios para escravizá-los. Havia também as bandeiras de sertanismo de contrato, bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas que eram requisitados para realizarem alguns servicinhos, alguns trabalhos no interior do território, tais como combater nações indígenas ou destruir comunidades quilombolas. E tínhamos ainda as bandeiras de prospecção ou mineração, que eram aquelas que dedicavam-se à busca de ouro, de metais preciosos. Então, logicamente, que os bandeirantes atuaram na Guerra dos Bárbaros, porque, olha só, os bandeirantes tanto apresavam indígenas, caçavam índios para transformá-los em escravos, quanto faziam esses serviços no interior do território, como, por exemplo, destruir comunidades indígenas ou comunidades quilombolas. É assim que os bandeirantes são requisitados. Eles vêm para fazer combate aos inimigos dos colonizadores. Quando nós falamos aqui de inimigos dos colonizadores, tanto nós podemos dizer de grupos de africanos escravizados, refugiados em quilombos, que eram uma ameaça à colonização, quanto grupos indígenas que também atacavam os colonizadores. Então, eles eram os inimigos da colonização. Dentro da lógica mercantilista, dentro da ótica defendida pela coroa portuguesa, eles deveriam ser eliminados, deveriam ser exterminados. Essa é a chamada guerra justa, que vai promover a escravização e o genocídio desses povos indígenas, além da expropriação de suas terras, que vão agora ser ocupadas pela criação de gado, pela expansão da atividade pecuária no sertão nordestino, que vai apresentar como consequências básicas. Bom, primeiro nós tivemos um atraso na conquista do sertão. O sertão demorou para ser conquistado. Por que razão? Porque o sertão já era habitado por grupos indígenas que não vão aceitar a perda de suas terras, que vão resistir, que vão promover uma ameaça ao avanço da colonização. É por isso que o sertão foi conquistado tardiamente. Além disso, tivemos o extermínio de diversas etnias indígenas tapuias e a colonização do sertão nordestino no Vale do Rio São Francisco, no Vale do Velho Chico, garantindo a expansão territorial, fruto da consolidação da pecuária nesta área e também garantindo uma ascensão econômica dos criadores de gado. Os pecuaristas vão ter também uma importante atuação econômica e convite especial para você, meu amigo, minha amiga que está
tá até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.